Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui para trazer informações, fazer reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 108, que tem por tema o cristão na vida religiosa e na vida profana. Eu tenho uns slides aqui que eu quero compartilhar com vocês para que fique mais fácil acompanhar as coisas que quero colocar nessa aula. Então, aqui nós temos, então, o tema da nossa aula. E, começando, então, a refletir, nós vamos destacar aqui que nós, como cristãos, no meio religioso, vamos começar primeiro a ver como nós devemos nos comportar no meio religioso. Nós devemos sempre procurar fazer o nosso melhor, independente de qualquer tipo de retorno, de qualquer tipo de reconhecimento, de remuneração. Sabe aquela a história de bônus horas, de estaletas lá no nosso lar? Esquecem isso. Isso é só uma figura de linguagem que foi utilizada no livro Nosso Lar. O que a gente precisa é fazer o nosso melhor, acreditando, confiando na divina providência, que o retorno vai vir, porque existe uma lei universal da conservação da energia que vai nos prover esse retorno, quer queiramos, quer não. Na medida do que fizermos, do que pensarmos, sentirmos, falarmos ou fazermos, vamos receber. É uma lei universal que vale em todo tempo e lugar e para toda a criação. Então, o que nós devemos fazer, no primeiro momento, em nossas casas, no meio religioso, é fazer o nosso melhor. Sempre. Fazer isso com o coração cheio de alegria, com vontade de se entregar para o universo. E assim, né, nós vamos estar vivendo de maneira cristã. Viver de maneira a que nós possamos sempre motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E isso tem a ver com a nossa reforma íntima, com o nosso buscar, em tempo integral, sermos melhor do que somos, a cada instante, de nós nos monitorar, principalmente no que pensamos e no que sentimos, porque o que nós falamos e fazemos é sempre um produto do que pensamos e sentimos. Então, precisamos nos trabalhar o tempo todo para que as nossas obras manifestas no mundo material, que é o que falamos e fazemos, possa ser um reflexo positivo, cristão, do nosso pensar e sentir. O céu ou o inferno nós construímos com as nossas boas obras. Então, devemos nos entregar sempre no nosso trabalho cristão, procurando mais ser, nos doar o nosso tempo, os nossos recursos materiais dentro de nossas possibilidades, com alegria no coração, com alegria de poder servir. Nós, no meio religioso, em boa parte do tempo, estamos sempre em grupo, e isso é importante.
porque o grupo, a energia do grupo, nos traz poder de realização, nos traz poder consciencial, porque nos instiga, nos motiva a fazer algo pelo próximo e por nós mesmos. Agora, nós temos que ter a consciência que não só nós, espíritas, que temos um caminho que leva ao reino dos céus. A nossa doutrina é o melhor caminho para nós. E dentro desse caminho, dentro da referência que a doutrina nos traz, nós devemos caminhar no nosso dia a dia, trilhar a nossa vida cristã de forma que possamos refletir no material, no mundo material, valores cristãos. E o grupo, a vida em grupo, o trabalho em grupo, nos ajuda nisso. Então, tudo aquilo que está sendo visto, que vocês já viram, que vão ver nessa escola de aprendizes, poderia ser visto de maneira individualizada em nossas casas, através de livros, de vídeos do YouTube, de cursos à distância ou de outros cursos presenciais. Mas, para a maioria de nós, isso seria muito difícil, porque iria requerer uma dose de disciplina, de resiliência, de constância, que a maioria de nós teria muita dificuldade em caminhar. Em grupo fica mais fácil, porque um colega incentiva, motiva o outro, traz desafios, tem outras visões que complementam a nós, ou se contrapõem a nós, nos faz, né, evoluir de uma maneira mais rápida, e como diz aquele ditado popular, juntos somos mais fortes. O que nós precisamos entender é que o nosso grupo religioso não é melhor necessariamente que o outro grupo religioso, seja de outra casa espírita, seja de outra religião constituída. Nós trilhamos uma estrada, um caminho que leva ao reino dos céus, mas cada um de nós tem a sua mochila de ferramentas, com os seus instrumentos, com a sua roupa de caminhada. Alguns de nós têm uma bota, outros de nós ainda vestem um chinelo. Alguns de nós têm uma roupa adequada para a caminhada, outros não. Outros, né, têm uma roupa adequada num determinado instante, mas essa roupa se mostra inadequada em outros instantes. Alguns de nós têm na mochila um binóculo que permita enxergar mais longe. Outros de nós têm uma luneta. Outros de nós não têm nada. Todos nós temos um croquis, um mapa estilizado, improvisado, rústico, de caminhada. E eles possuem elementos diferentes, referências diferentes. Precisamos respeitar, né, essas diferenças, essas formas de caminhar, porque nenhum de nós conhece o caminho que leva ao reino dos céus de maneira plena. Nós temos referências
Mas essas referências são sempre relativas a nós mesmos. Então, precisamos, né, viver em grupo, porque isso nos fortalece, mas respeitando os demais grupos. Devemos, sim, procurar sempre nos incluir em grupos afins, em grupos que, de acordo com as nossas referências, com a nossa consciência, nos acrescenta, nos motiva, nos incentiva, nos influencia de maneira positiva. Mas é preciso ter a consciência que precisamos sempre estar conscientes da qualidade do grupo que estamos inseridos num determinado momento. Que muitas vezes, no nosso caminhar, nós somos inseridos em determinados grupos para nos validarmos, para nos conscientizarmos, para aprendermos, para resistirmos a determinados fatos e não percebemos que um determinado grupo, por exemplo, é nefasto para a nossa evolução. Sendo ainda que o normal é nós pertencermos a diversos grupos, grupo familiar, grupo da escola, grupo do trabalho, grupo de vizinhos, grupos de colegas de infância, grupo de parentes. Esses grupos ainda possuem subgrupos. Alguns dos grupos nos ajudam a mais ser, outros grupos dificultam o nosso mais ser. Então é importante, inclusive é o mais importante, é que nós tenhamos consciência dessa verdade para que nós possamos nos adaptar para ir, caminhar, navegar na onda quando o grupo nos for qualificado de maneira positiva para o nosso caminhar. E, ao mesmo tempo, resistir ou nos proteger quando esse grupo nos prejudicar na caminhada que fazemos. Para ser mais claro, vamos a um exemplo. Imagine que nós fomos convidados para um churrasco. Nós, como cristãos, podemos ir para um churrasco? Podemos, devemos, até por uma questão de socialização. Mas devemos controlar o que bebemos, o que falamos, como nos postamos de maneira geral, para que não sejamos influenciados de maneira ruim. Nos nossos centros espíritas existem diversos grupos também, normalmente grupos que nos ajudam a crescer. Nós devemos, então, nos sintonizar com esses grupos, até nos incluirmos nesses grupos de maneira intencional, porque, como eu falei, né, juntos somos mais fortes, a energia do grupo nos impulsiona a mais ser. Já quando estamos no mundo externo, a casa espírita, a nossa doutrina, os grupos que nos são oferecidos são grupos diversos. E aí é que nós precisamos ficar espertos para não nos deixarmos influenciar de maneira negativa, falando palavrões,
fazendo fofoca, bebendo demais, comendo demais, desenvolvendo maledicências, vibrando pessimismos, reclamações, para terminar, né, essa primeira parte do cristão, né, vivendo no mundo religioso, lembrarmos sempre que existem diversas religiões cristãs. E mesmo as consideradas não cristãs, os valores de amor, de paz, de fraternidade são comuns, porque um caminho, essa estrada, é uma só. Ela tem desvios, tem caminhos vicinais, mas o caminho é um só. Então, se estamos conectados a uma religião, e essa religião nos provê valores, práticas religiosas, esses valores, esses conceitos, essa doutrina, essas práticas religiosas nos ajudam a caminhar, mas, como eu já coloquei, as outras religiões não são piores que a nossa ou melhores que a nossa. Ela só prevê recursos diferentes de acordo com a necessidade de cada caminhante. Então, precisamos, né, ter essa consciência no nosso caminhar. Precisamos, né, essa consciência na nossa vida religiosa, precisamos sempre procurar meios de servir. Por isso a importância dos cursos, né, cursos de passes, cursos de médiuns, cursos de expositor, cursos de dirigentes, de entrevistador, de evangelização infantil, enfim, esses cursos que são disponibilizados em nossas casas, pela Aliança Espírita Evangélica, nos ajudam, porque nos traz recursos para melhor servir, nos permitem ter capacidades, habilidades para melhor servir. Servir como líderes de determinados trabalhos, servir como trabalhadores de um determinado meio para ajudar o nosso próximo. Então, precisamos trabalhar como líderes ou como liderados o tempo todo. Precisamos ter essa consciência que as nossas casas espíritas precisam de meios de subsistir. Então, dentro dos nossos limites materiais, precisamos ajudar a nossa casa espírita a se manter, com suas contas de energia, de água, aluguel, limpeza, enfim. Precisamos ter essa consciência que, dentro das nossas possibilidades, precisamos ajudar a ela se manter. Na nossa doutrina, né, não nos é colocado a obrigação do dízimo, de oferecermos parte, obrigatoriamente, do nosso ganho, do nosso salário mensal, à nossa casa. Que nós acreditamos
na consciência de cada um. Então, que possamos sempre ter essa lembrança que a nossa casa precisa subsistir de forma física, e para isso precisa de recursos físicos, recursos financeiros, que dentro de nossas possibilidades precisamos fazer essa oferta. Precisamos, né, sempre ter isso em mente. Já coloquei na nossa conversa de hoje, na nossa aula de hoje, esse conceito que devemos viver em verdade, com verdade. Então, não adianta em nossas casas espíritas, na hora que nós entramos, nós nos manifestamos como verdadeiros anjos, espíritos puros, vibrando amor, tudo contido, certinho, mas com a mente poluída, mas cheio de crostas energéticas ruins, negativas, que trazemos do mundo externo. Nós precisamos viver em verdade o tempo todo. E isso requer consciência que precisamos materializar os conceitos que a nossa doutrina prega de amor, de fraternidade, para com o próximo, o tempo todo. Não só dentro de nossa casa espírita, mas fora dela também, né? Daí a questão da intolerância religiosa, que precisamos ter esse entendimento. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, espíritos caminhando numa estrada evolutiva em rumo ao reino dos céus. E com essa consciência de irmandade, de fraternidade, temos que viver o nosso dia a dia respeitando os valores, todos os valores, as visões de mundo do nosso irmão caminhante, mesmo que seja oposta a nós. Nos tempos atuais, né, de disputas políticas, divisões políticas diferenciadas, por mais que tenhamos dificuldade, temos que respeitar a visão do nosso próximo. Nosso caminho não é melhor do que o outro necessariamente, melhor do que o outro para nós, para a nossa caminhada, para a nossa consciência atual, para nossos valores. Então, devemos respeitar a crença do nosso próximo, a visão do nosso próximo, sem querermos impor a nossa verdade, a nossa religião. Podemos sugerir, podemos convidar, podemos esclarecer, divulgar, mas só isso. Nada de imposição, nada de doutrinamento, nada que faça com que o outro se sinta agredido, se sinta desrespeitado na sua visão de mundo. No meio profano, nós, espíritas, temos que tomar algum cuidado com o que comemos? Sim, principalmente em dias onde vamos desenvolver trabalhos espirituais, mas que tenhamos a medida correta disso. Muito se fala, por exemplo, do comer carne em dias de trabalho. Devemos evitar, sim, porque a carne consome muita energia para ser
digerida pelo nosso corpo físico. E se vamos realizar trabalhos de assistência espiritual, por exemplo, nós precisamos do nosso corpo físico em plenas condições de ser utilizado, para que possamos transferir energias, usinar e transferir energias da melhor maneira possível. Agora, se nós comermos um bifinho, um pedaço de carne, isso não necessariamente inviabiliza o nosso trabalho de assistência. Que o mais importante é a nossa consciência, é o que nós trazemos em nossa consciência e nosso coração. De nada adianta nós não nos alimentarmos de carne, por exemplo, no almoço, e à noite nos apresentarmos ao trabalho com vontade de ter comido aquele bife, pensando que podia ter se alimentado com aquela carne e teve que fazer um sacrifício, entre aspas, para se colocar em condições de trabalho. Não adianta nada não termos comido a carne no almoço e nos apresentarmos para trabalhar, né, com a nossa consciência, com o nosso pensar, com o nosso sentir poluído, corrompido, com uma série de pensamentos, sentimentos ruins, estressados, preocupados. De repente, um outro colega que se alimentou de carne vai fazer um trabalho melhor, desenvolver uma assistência melhor que a nossa, porque apesar de ele ter comido a carne no almoço, ele está com o coração cheio de amor, cheio de alegria, está com pensamentos e sentimentos nobres, focado no trabalho e não com os problemas, as preocupações do dia a dia. Então, que tenhamos essa consciência que o que devemos evitar na nossa alimentação são os excessos. E se somos vegetarianos ou não, isso é de fórum íntimo. Nós temos que respeitar quem é e quem não é. Cada um tem o seu momento, os seus limites, os seus desejos, as suas vontades. Cada um sabe, pelo menos intuitivamente, o que é melhor ou não para si. E temos que respeitar. Então, se nós comemos carne e o colega não, tudo bem. Uma opção, uma escolha, livre-arbítrio dele. A recíproca é verdadeira. Eu sou vegetariano, mas o colega não. Tudo bem. Agora, precisamos, independente de qualquer coisa, nos apresentarmos para o trabalho de assistência, trabalho mediúnico, sempre em condições físicas adequadas, sem sono, sem problemas de saúde que venham, né, a prejudicar a nossa usinagem e a nossa transmissão de energias para o nosso próximo. No meio profano, também devemos nos manter conectados com o mundo à nossa volta, para que possamos sempre estar disponíveis a servir. Eu conto sempre uma experiência que tive e me permite, hoje, ter essa consciência de conexão com o meu próximo. Eu estava voltando à noite do trabalho, estava frio, e descendo uma escada rolante,
eu vi, né, uma moça, né, tirando um casaco e dando para um senhor que estava sem casaco, em uma blusa de frio. Ela estava com dois, tirou um e deu para o senhor. E eu percebi que eles não se conheciam. E eu, né, não tinha percebido isso. O senhor estava à minha frente o tempo todo e eu não tinha percebido isso. E eu estava de blusa, mas eu moro perto. Então eu podia muito bem ter cedido a minha blusa a esse senhor, que ele estava demonstrando que estava com frio, e ter ido para casa, mas ter ajudado a pessoa idosa. Enfim, assim, nós precisamos estar conectados com o universo à nossa volta, porque as oportunidades de ser útil ao universo, de servir ao nosso próximo, surgem em diversos momentos e normalmente acontece às vezes até de maneira inesperada. Basta ter olhos de ver. De maneira geral, nós precisamos também estar sempre antenados com o nosso trabalho do dia a dia. Porque além das nossas residências, dos nossos lares serem um laboratório de crescimento, o nosso trabalho também é. Normalmente é no trabalho que passamos a maior parte do tempo de nossas vidas. Então, nós temos que, no trabalho, nos monitorarmos de maneira plena para que possamos sempre agir de maneira cristã, sempre com tolerância, respeitando o jeito do outro ser, a visão do outro que o outro tem, com paciência, respeitando o tempo do outro, procurando se mostrar sempre, né, de maneira construtiva, otimista, calmo, tranquilo, sem manifestar mau humor, pessimismos, que tudo é questão de sintonia. Se nós nos monitorarmos, e isso vale também para as nossas casas, nós vamos perceber quando estamos poluindo o nosso ao derredor com os nossos pensamentos e sentimentos ruins. Ou seja, se eu me monitorar e perceber que estou triste, raivoso, magoado, chateado, pessimista, até depressivo, eu estou irradiando energias à minha volta, usinadas por esses pensamentos e sentimentos. Essas energias processadas que estou irradiando quando estou em estado de baixos recursos prejudica os meus corpos, físicos e espiritual, e também prejudica o universo à minha volta. Tanto é que nós temos dificuldade de ficar ao lado de pessoas que são pessimistas, estão tristes, que, que mesmo sem falar, se manifestam fisicamente de maneira negativa, né? Com o corpo, né? Manifestando doenças físicas ou espirituais, nos incomoda, a ponto de nós perguntarmos se a pessoa está bem, se ela quer alguma ajuda, ou de nos afastarmos. Isso é uma prova em conteste que nós influenciamos o meio à nossa volta, o universo à nossa volta, e que somos influenciados por eles também. Por isso é importante sempre procurarmos grupos afins que vibram energias parecidas com as nossas, mas quando isso não é possível, muitas vezes no trabalho isso não é possível,
porque o nosso colega do lado, que trabalha ao nosso lado, ele tem a tendência a ser pessimista, ou então em nossas casas nós temos um parceiro de vida, um filho, um pai, que por diversos motivos irradia pelo verbo ou por ações ou por sentimentos, energias destrutivas, nós precisamos estar atentos e tentarmos ser agentes de transformação. Como? Se nós percebermos que o problema somos nós que estamos irradiando, vibrando energias ruins, nós devemos mudar isso, procurando ouvir uma boa música, ligando para alguém que gostamos, praticando algum tipo de esporte, vendo um seriado, lendo um bom livro, até mesmo indo dormir. O importante é que mudemos o foco, para que possamos, assim, parar de pensar e sentir, e assim produzir energias ruins. Se é o universo à nossa volta que está nos influenciando de maneira ruim, nós devemos nos proteger pensando e sentindo coisas boas. Em alguns momentos, o melhor vai ser se afastar desse local, desse grupo. Em outros momentos, isso não é possível, ou como bons cristãos, não é louvável. Então, aí, nós devemos procurar sermos o agente de transformação daquilo que é ruim para algo que seja bom. Por exemplo, com um colega do trabalho que é pessimista, que está raivoso com algo, né? Conversando com ele, fazendo com que ele pense em coisas que são agradáveis. Lembrando que o seu time ganhou ontem, convidando para tomar um café, falando de uma viagem, falando de algo agradável, para que faça com que ele pense, sinta de maneira diferente. Enfim, nós precisamos, né, na nossa vida mundana, estarmos conectados para percebermos momentos que podemos ser úteis ao universo, fazendo algo de bom, como, por exemplo, cedendo uma blusa de frio para um idoso que está sem blusa, e no nosso trabalho, em nossas casas, em ambientes mundanos, possamos sempre estarmos antenados, conectados, para possamos influenciar de maneira positiva o universo à nossa volta e que possamos também nos proteger ou até mesmo transformar de maneira positiva o universo que nos cerca. É importante que tenhamos essa consciência. Se somos agredidos de alguma forma e respondemos com agressão, nós estamos nos sintonizando, nos igualando, nos nivelando ao agressor. Então, se algo nos agride, nós precisamos responder com paz, com amor, com fraternidade. Como tem aquele ditado, dois não brigam se um deles não quer. Que sejamos nós sempre esse elemento de pacificação, tendo a consciência, a tolerância, a paciência necessárias para nos manifestarmos de maneira inabalável e inatingível a agressões externas. No trânsito, inclusive,
É uma questão de conscientização, de nos monitorarmos para que isso seja possível. É treino, é prática. Temos que tomar cuidado, né, com o nosso dia a dia para que nós não confundamos o meio com o fim. Como está representado aí, a nossa vida é curta na matéria. Então, nós precisamos aproveitar essa vida de maneira extrema, ao máximo, com responsabilidade. Então, devemos buscar nessa vida material a felicidade, o prazer? Sim, mas com responsabilidade. Que nós estamos aqui para nos refinarmos em espírito, para nos melhorarmos em espírito, e não para sermos felizes de maneira plena, ao tempo todo viver na busca pelo prazer, na busca pelo mais ter. Os espíritos que ainda estão no reino animal vivem para comer, beber, dormir, para manter o corpo físico que eles usam funcionando, e a busca pela sobrevivência e pelo prazer. Ou seja, eles vivem pela busca da sobrevivência, comer, beber, dormir, e pelo prazer, que é algo do espírito. Nós, espíritos encarnados no reino nominal, não podemos viver dessa forma. Viver os nossos dia a dia, buscando sobreviver para manter a nossa máquina física funcionando e buscando prazer, que é do espírito, não o corpo físico que busca o prazer, que busca o mais ter. É o espírito. Nós temos que lembrar que nós levamos o que somos, não o que temos. Então, a busca pelo mais ter é gasto de energia de maneira inapropriada. Podemos ter um carro, podemos ter casa, podemos ter dinheiro para viajar, mas não podemos viver em função do ter, que nós devemos buscar o ser. Então, tudo aquilo que configura excessos, luxo, ostentação, estamos gastando energia à toa. A busca pelo prazer também. Mesmo porque no Livro dos Espíritos diz que a felicidade plena não é deste mundo material. Então, nós temos momentos felizes e devemos curtir e buscar esses momentos. Mas não deve ser o nosso objetivo principal. Porque a felicidade é estado de espírito, de consciência. Então, precisamos viver o nosso dia a dia com responsabilidade, com consciência, que a vida na matéria é um meio de evolução espiritual. E que vivermos em busca de prazer é satisfazer o nosso eu menor, o nosso ego. A busca por mais ter, conexões em excesso, de luxo, ostentação com a matéria, gasto de energia inapropriada. Que devemos buscar o mais ter só na medida da necessidade que temos de evoluir, de nos manifestarmos de maneira apropriada e de dar os meios para as pessoas que nos são caras, para os nossos amores, também de fazer isso. Mas sem buscar o excesso, o luxo, a ostentação. Que devemos buscar o prazer, mas de maneira equilibrada. Ver um seriado de maneira equilibrada. Não passar noites, dias, fazendo só isso. Porque a vida não é só ver seriado. Não é ficar só no WhatsApp. Não é ficar só no Instagram, no Facebook. Nós temos que nos policiar o tempo que gastamos com o YouTube. Porque a vida não é só prazer.
Nós precisamos nos conscientizar que aqui é um meio de refinamento espiritual, na busca do mais ser, e não um meio para buscarmos o prazer, para buscarmos o mais ter somente. Então, precisamos, né, ter consciência, nós precisamos fazer acontecer, e precisamos fazer isso agora. Ou seja, de nos melhorarmos a cada dia, mas de maneira otimizada. Nós caminhamos, conscientes ou não dessa verdade. Mas quando estamos conscientes que precisamos nos esforçar, caminhamos melhor. Se nós mantemos a nossa consciência de maneira contínua, no dia a dia, que precisamos, né, exercer o amor ao próximo, manifestar materialmente o amor ao próximo, que precisamos ser tolerantes, pacientes, que precisamos viver de maneira equilibrada na nossa vaidade, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, que precisamos aceitar a visão do nosso próximo, que precisamos materializar o nosso amor, transformando o mundo à nossa volta, ajudando o nosso próximo, nós aí estamos, sim, fazendo acontecer. E agora? Precisamos ter essa consciência o tempo todo. Nós fazemos acontecer, né? Então, temos que ter a visão correta para não nos deixarmos influenciar pelos fatos que estão acontecendo à nossa volta. Eles acontecem independente do nosso querer. O que nós precisamos é nos adaptarmos de maneira positiva àquilo que ocorre à nossa volta, para que possamos, na nossa medida, no nosso poder pessoal, na nossa consciência, interferirmos nesse universo à nossa volta de maneira positiva, de maneira construtiva. E nós podemos fazer a diferença se tivermos essa consciência. E para terminar, nós precisamos ter essa consciência de servir, de doar energia para o universo à nossa volta, para o nosso próximo, sem esperar nada em troca. Nenhum tipo de validação, de reconhecimento, de paga, de remuneração. Simplesmente nos entregarmos ao universo à nossa volta da melhor maneira que pudermos, de maneira impecável, implacável, porque nós confiamos na providência divina e na sua justiça. E sabemos que vamos colher o que plantarmos. Então, vamos sempre procurar plantarmos, manifestarmos na matéria de maneira construtiva, que o retorno irá vir. Às vezes de maneira indireta, às vezes de maneira indireta. Ou seja, nós não vamos receber o bem diretamente para nós. O retorno vem para a nossa família, para o universo que nos cerca, vem em outra existência, mas virá. Que tem a ver com a lei da conservação da energia. Então, quanto mais doarmos, mais recebemos. De forma sempre que o balanço energético se mantenha igual. Ah, mas como podemos crescer? Porque o gradiente pode crescer. Então, a quantidade de energia que flui através de nós pode aumentar de maneira infinita. A quantidade é constante, mas o gradiente é infinito. Então, quanto mais doarmos, mais recebemos, mais empoderados ficamos, mais energizados, mais poder pessoal nós vamos ter de realizar obras, de produzir obras, de transformarmos o universo à nossa volta. Então, precisamos ter essa consciência de trabalhador, de agente de transformação do universo que nos cerca. É isso. Aqui, então, está a bibliografia. Essa
Espero que todos, então, me incluo aí, tenhamos essa consciência que precisamos, no nosso dia a dia, nos esforçarmos de maneira contínua para sermos agentes de transformação no universo que nos cerca, para que assim nós cristãos possamos viver de maneira adequada no mundo profano, assim como no religioso, respeitando as outras visões de mundo, as outras religiões, mas cônscios que a nossa vida na matéria é uma oportunidade de crescimento, é um meio de refinamento, de reforma, de melhoria espiritual, e não um tempo, um meio, uma forma de buscarmos prazer, o mais ter o tempo todo. E podemos buscar o prazer, o mais ter, mas de maneira equilibrada, com responsabilidade, porque o nosso foco deve ser nos melhorarmos. E isso tem a ver com a consciência que precisamos nos trabalhar de maneira contínua o tempo todo, vigiando o que pensamos e sentimos, para que as nossas obras, manifestas na matéria, que é o que falamos e fazemos, possam motivar e incentivar a outros espíritos a viver de maneira parecida com a nossa. Que possamos, então, tanto na nossa vivência religiosa como na nossa vivência mundana, termos esses valores cristãos de amor, de paz, de fraternidade, sempre presentes em nossa consciência. Que assim seja.